Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia e não feche ela por nada nessa noite. Fica aí me analisando, me julgando, para ver se eu estou pregando de acordo com as Escrituras. Se eu não pregar de acordo com a Bíblia, você tem o dever de me cobrar no final, ok? Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 24, vai nos dizer assim: mas, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Versículo 24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Abra o nosso coração, nosso entendimento nessa noite, refrigera a nossa alma, traz alegria, Jesus, que o Senhor possa realmente fazer algo novo na vida dos teus filhos, faça algo novo também na minha vida. Nós te amamos, nós te honramos e amamos também a tua palavra, Senhor. Obrigado por todas as coisas, toda glória e honra ao teu nome. Eu oro para a tua glória, para o teu louvor e para o bem da tua igreja, em nome de Jesus. Quero trazer à memória algumas coisas nessa noite. Quantos aqui são esquecidos? Levanta a mão. Meu Jesus amado, eu também me incluo nessa. Jesus, quanta gente esquecida. O Vitor é campeão, né? TDAH, não sei o que lá, agora tem até nome para isso. Então, meus irmãos, eu lembro que há uns anos atrás eu esqueci muitas coisas, e algumas coisas bem peculiares que chamaram muita a minha atenção e também das pessoas que estavam à minha volta. Primeiro, eu lembro que um dia eu trabalhava, ia de ônibus para o trabalho, só que eu lembro que na sexta-feira era o dia de pegar o Chevette a álcool, ano 85, né? Eu pegava o Chevetão, ia trabalhar de carro na sexta-feira. Isso não faz muito tempo não, faz só uns 15 anos, né? E eu lembro que na sexta-feira eu ia de carro. Um dia, eu fui na sexta-feira, chovendo. Na hora de voltar para casa, eu estava na parada de ônibus. Quando o ônibus chegou, eu lembrei, mas eu vim de carro hoje. Voltei correndo para a empresa. Me deu uma alegria na hora. Que legal, vou chegar mais cedo em casa. Voltei para a empresa, peguei o carro e fui para casa. Mas no meu casamento aconteceu algo muito inusitado. O pastor fazendo os votos, e eu esqueci uma coisa muito importante no casamento. Simplesmente, na hora dos votos, eu esqueci o meu nome. Deu um branco. E não saía, Jesus amado, e agora? E não saía até que me lembraram do meu nome. Meu nome é Ivan, seu nome é Ivan. Aí deu certo. Mas são muitas as coisas que nós esquecemos durante a nossa vida. E algumas coisas nós deixamos de ser lembrados muitas vezes, e que são inteiramente importantes para nós. E a Bíblia relata algumas coisas que são cruciais para a nossa caminhada de fé. A primeira coisa que nós precisamos trazer à memória nessa noite é quem nós somos. Você que confessa Jesus, você é filho de Deus. Deus é o seu Pai, Ele se revela conosco como um Pai. Agora, a nossa intenção diante disso, a nossa resposta é também agir como filhos. São muitas as distrações que nos fazem esquecer do que nós somos, para que estamos aqui e o que devemos fazer diante disso. A Bíblia é o manual da nossa vida, é a nossa regra de fé, e ela nos dá as respostas que tanto nós precisamos. Nós esquecemos de tantas coisas, mas tem coisas que nós não esquecemos. Por exemplo, os traumas, as dores, as traições. Eu lembro que quando eu era criança, eu apanhei 2 vezes sem merecer. Eu nunca mais esqueci.
aquilo pendurou no meu coração, e eu lembro daquelas cenas, como se fosse hoje, porque quem apanha sem merecer, nunca esquece, já diz o ditado, e é verdade, eu sou prova viva disso. Agora também tem outras situações que nunca nós esquecemos, um exemplo, o nosso casamento, o nascimento dos nossos filhos, né? Tem coisas que marcam a nossa vida, e também tem outra coisa que marca a nossa vida, é quando nós nos tornamos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Isso marca um novo nascimento, e as pessoas falam que esse novo nascimento é aquela paixão, é aquele momento, o primeiro amor, só que de repente as pessoas perdem esse primeiro amor, e elas dizem, como eu gostaria de voltar a ter o primeiro amor, a viver como os primeiros dias quando eu conheci a igreja, ou melhor dizendo, a Jesus, porque não é a igreja que muda você, quem muda você é a palavra de Jesus, quem muda você não é o pastor pregando, não são o voluntariado da igreja, quem muda e transforma você é a palavra de Deus. E quando nós realmente nos entregamos verdadeiramente, quando temos esse encontro genuíno com Jesus, nós nunca mais esquecemos. Eu lembro quando eu tive um encontro genuíno com Jesus, eu me criei na igreja desde cedo, só que aos 16 anos, eu saí da igreja, mas aos 18, eu tive um encontro com Jesus verdadeiramente. Então eu percebi que até os meus 16 anos, eu era um falso crente. Eu ia na igreja, eu tocava na igreja, tocava bateria, toquei por 15 anos, agora eu estou aposentado. Toquei por 15 anos bateria, inclusive eu lembro que nos dias de jogo do Grêmio, inclusive tem jogo do Grêmio daqui a pouco, né? Quando der 9h30, coloca o jogo aqui no telão, por favor. Estou brincando. Eu lembro que no jogo do Grêmio eu estava tocando bateria com fone de ouvido, escutando o jogo. E de repente saía um aleluia, eu emendava, gol do Grêmio, aleluia. Pecador, imundo. Então Deus, eu tive um encontro com Deus verdadeiramente, aos 18 anos de idade. Quando eu tive uma convicção de quem eu era e de quem Jesus era. Naquele momento eu comecei a devorar a Bíblia, e ler a Bíblia toda, e ler outros livros, e essa é o que norteia a minha vida até hoje, é estudar, e não somente estudar, mas viver isso, amar a Jesus, amar a palavra de Deus. Então o primeiro amor, ele não deve acabar jamais. E como que eu faço com que esse primeiro amor nunca acabe? Eu preciso realmente colocar lenha na fogueira todos os dias, a oração, a busca pelo Senhor. Só que são muitas as distrações, as pessoas nos distraem, as pessoas que nós vemos errando e falamos, isso parece não estar muito bem, muito certo, nos desviam daquilo que é a palavra de Deus. Ora, se Ele fez, eu também posso fazer. Mas não é assim. Nós precisamos ser norteados pela palavra de Jesus. Primeiramente, nós esquecemos de quem nós somos. Eu quero lembrar você nessa noite que você é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer: mas a todos o quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Para se tornar um filho de Deus, só tem uma maneira, é crer em Jesus, é se entregar a Ele. Aí você se torna filho de Deus verdadeiramente. Não são todos que são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Agora filhos de Deus são aqueles que confessam a Jesus verdadeiramente. É interessante que Gênesis 1 e 2 vai descrever a criação da terra. Então Gênesis 1 vai descrever como Deus criou todas as coisas, e é magnífico, é lindo como Deus cria as coisas a partir da sua palavra. Deus declarou a palavra e a palavra se materializou. Deus disse: haja luz e houve luz, porque a palavra de Deus é a palavra mais poderosa desse mundo.
Então Deus deu uma ordem para a criação, e no momento da criação, Deus terceirizou essa criação. Deus disse no versículo 11, produza a terra os vegetais. E o que aconteceu? A terra produziu os vegetais. Agora no versículo 19, Deus diz, versículo 20, produza as águas peixes, e as águas produziram os peixes. Deus também disse, a terra produza os seres viventes, os animais, e a terra produziu. Só que agora chegou no versículo 26, agora mudou um pouco o cenário. Até então Deus terceirizou a criação, disse para a água produzir os peixes, a terra produzir os vegetais, a terra produzir os animais. Mas agora no versículo 26, aconteceu algo peculiar na criação. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No momento da nossa criação, Deus não terceirizou ela, Ele poderia, mas Ele fez-nos através e a partir de quem Ele era. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam na criação. É por isso que Ele diz no texto, façamos no plural o homem, e de uma forma especial, conforme a nossa imagem e semelhança. Só que, se nós percebemos algo aqui poderoso, é que se eu arrancar os vegetais da terra, isso vai gerar o que? Morte. Os vegetais longe da terra, logo eles vão morrer. Agora se eu tirar os peixes da água, eles também logo vão morrer. Se eu tirar os animais do seu habitat natural, eles também logo vão morrer. Da mesma forma, eu e você longe do nosso Criador, a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. É por isso que nós precisamos estar perto do Senhor. Isso não nos exime de pecarmos, porque isso vai acontecer. Mas quando acontecer isso, nós precisamos correr para os braços do Senhor e reconhecer quem nós somos, entender que Ele é Pai, nós somos filhos amados de Deus, e que toda vez que nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele vai estar de braços abertos para nos receber. Quando Jesus, Ele é incitado, se deveria pagar o tributo a César ou não, Ele responde de uma forma muito peculiar. Ele disse, peguem uma moeda. Trouxeram uma moeda para Jesus. Agora Ele diz, o que está escrito na moeda? Que imagem tem na moeda? A imagem era de César. Então Ele diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Preste atenção aqui no texto. Jesus disse, qual é a imagem que está na moeda? A imagem era de César. Agora eu te pergunto, qual é a imagem de Deus? Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. A imagem da moeda era de César, mas a imagem de Deus é eu e você. Nós somos filhos de Deus. A maior dificuldade hoje talvez da igreja é conseguir apresentar um Deus como Pai, porque nós entendemos talvez Deus grande, poderoso, distante, sentado no seu trono, o Deus que criou todas as coisas. Mas como entender que esse mesmo Deus é um Deus também paterno? É um Deus que supre a falta paterna. Como entender um Deus tão grande e distante também está perto de mim? É por isso que Isaías 57:15 vai responder isso. Eu, Senhor, habito no alto e sublime trono, no lugar inacessível, mas também com contrito e humilde de espírito. Então nós entendemos que Deus tem dois endereços. Ele está no seu trono, governando todas as coisas. Ele é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas também Ele tem outro endereço, dentro de cada um de nós, pelo seu Espírito Santo. É interessante que a pergunta feita no Jardim do Éden, a primeira pergunta foi: Adão, aonde está você? Quando Adão e Eva pecaram, comeram o fruto proibido, Deus perguntou, porque Deus sempre via na viração do dia, para ter uma conversa e tomar um chimarrão com Adão e Eva.
Só que agora foi diferente. Eles conheceram o pecado. A primeira pergunta de Deus foi: Adão, aonde está você? Por quê? Porque Adão se escondeu. Adão estava com vergonha. Essa foi a primeira pergunta no jardim do Éden para o homem. Agora a primeira pergunta, depois que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, foi: aonde está Jesus? No Éden, quando o pecado se apresentou ao mundo, a pergunta foi: aonde está o homem? Agora, quando Jesus ressuscita dos mortos, Ele morre por mim e por você. A primeira pergunta é: aonde está Jesus? E por que isso? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai nos responder. Assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a pergunta não é aonde está o homem, mas sim aonde está Jesus. Eu não devo perguntar aonde está o homem. Será que o homem pode resolver? Será que eu posso resolver? A pergunta não é aonde eu estou, ou como eu estou, mas aonde está Jesus na minha vida. Se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Nós temos uma nova identidade nele. E somente um Deus que te conhece perfeitamente, Ele pode mudar totalmente a sua vida. Ele pode curar as suas feridas, as suas emoções. Ele pode mudar totalmente o trajeto da sua vida com um estralar de dedos, com uma palavra apenas. Deus te conhece intrinsecamente, perfeitamente, individualmente. Ele sabe tudo ao seu respeito. Sabe aquelas dores, aquelas incertezas do passado, da adolescência. Ele sabe, Ele viu, Ele estava lá. Mesmo você não percebendo, mesmo você não vendo, não sentindo, Ele estava lá. E Ele te conduziu até aqui nessa noite, para que você possa ser lembrado de quem você é e de quem Ele é na sua vida. Ele é o Pai perfeito. Ele é o Pai presente. O Deus que está conosco até a consumação dos séculos. No Éden tinha um rio que alimentava o jardim. Tinha 4 braços: Gion, Sidom, Tigres e Eufrates. Cada braço do rio tinha um significado. Gion significava frutificação, Sidom, aumento, Eufrates, rompimento, e Tigres, aceleração. Tinha o rio no Éden. Deus continua alimentando-nos com esse rio. Água, conforme a Bíblia, aponta para o Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Águas não estão mais em um lugar apenas representando o Espírito Santo. Não está apenas agora no jardim do Éden, mas está dentro de nós. Essa mesma água que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá ânimo e que nos faz entender que o Senhor é conosco em todo o tempo. Eu quero te trazer à memória aquilo que te dá esperança nessa noite. Você é filho de Deus. O segundo ponto é que nós esquecemos as promessas de Jesus sobre nós. E sabe quem esqueceu as promessas? Os discípulos. Esqueceram as promessas de Deus sobre eles. Jesus entrou em Jerusalém no capítulo 12 de João. Só que eles não entenderam aquela cena. Por quê? Cortaram ramos de árvores para Jesus pisar. Tiraram as suas próprias roupas para Jesus pisar. Os discípulos não entenderam aquela cena e ficaram sem compreender aquilo. Eles mesmos disseram: não entendemos isso. Não entenderam que estava entrando naquele momento em Jerusalém o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles também não entenderam a grande ceia no cenáculo, a Páscoa no cenáculo,
aonde Jesus fala sobre o amor, a humildade, Ele fala sobre o traidor, Ele fala sobre o consolador que viria após Ele. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mesmo assim os discípulos perguntam: Senhor, ok, obrigado, mas mostra-nos o Pai. Eles não estavam entendendo que o próprio Jesus era quem revelava o Pai, e Ele era o único caminho até o Pai, ainda é e sempre será. Agora os discípulos estão pescando, depois que Jesus morre. Jesus morreu, foi crucificado. Eles disseram: está tudo acabado. Pedro então disse: eu vou pescar. O Pedrão toma a frente e diz: eu vou pescar. Vieram mais uma cambada de discípulos junto com ele. Ok, nós vamos contigo pescar. Estão pescando, não pegaram nada. Aí Jesus aparece na praia e pergunta: ei, vocês têm alguma coisa para comer aí? Eles: não temos nada. Jesus dá uma ordem, eles não reconheceram que era Jesus. Então Jesus fala: toca as redes para o lado direito. Eles tocaram as redes para o lado direito e não deram conta de tantos peixes que eles pegaram. A Bíblia diz que foram 150 peixes muito grandes e não conseguiam conter na rede. Só que naquele momento Pedro viu que era Jesus que estava lá. Então ele dá um grito, imagina dando um grito: é o Senhor. E a Bíblia fala que ele estava despido, estava pelado, coloca uma túnica e sai nadando para o encontro com Jesus. Jesus está vivo. O que Jesus está fazendo? Jesus está assando um churrasco. Era de peixe. Se fosse nos dias de hoje, ia ser picanha, com certeza. Jesus está assando um peixe. Quando eles chegam, Jesus oferece o alimento para eles: pão e peixe. Ele está dizendo: eu cumpri as promessas que eu falei. Sabe qual é a maior certeza que Jesus voltará? É porque Ele ressuscitou dos mortos um dia. Essa é a maior certeza. Um dos meus maiores sonhos e anseios, eu confesso para vocês, eu sonho com a eternidade. Esse é o maior sonho. Eu não vejo a hora de acontecer. Na verdade, eu olho para Deus: Deus, vem de uma vez e acaba com essa bagunça toda. Acaba com isso tudo de uma vez. Mas talvez Deus queira falar e nos usar como profetas, como talvez Jonas, dizendo para nós: não, peraí, tem uma cidade para alcançar ainda. Não, pera um pouquinho aí, eu sei que tu está com pressa, mas tem uma cidade para alcançar ainda. Ok, Jesus, mas a minha vontade é estar com Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós que era melhor estar com Cristo. O morrer era lucro. O morrer era lucro para ele. Mas enquanto ele estivesse na terra, ele iria pregar o evangelho e se doar por Cristo Jesus. Eu sonho com a eternidade. Os discípulos esqueceram de quem era Jesus. Esqueceram as promessas de Jesus. Jesus sempre cumpriu as suas promessas e sempre vai cumprir as suas promessas. Talvez você tenha promessas sobre você. Jesus vai cumprir as suas promessas. Não desista, não desanime, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Ele é o Deus que tudo pode fazer. Obrigado, Espírito Santo. Depois daquilo, Deus agora comissiona eles: ei, é com vocês agora. É com vocês, vão missionários. A terra é de vocês. É por isso que Dietrich Bonhoeffer vai dizer para nós uma frase impactante. Diz: a igreja só é igreja quando é igreja para os de fora. É por isso que com essa loucura toda que aconteceu diante da enchente, a nossa igreja, ela fechou as portas para os cultos, mas abriu as portas para os necessitados, para aqueles que estavam perdidos e precisavam de salvação terrena. Nós nunca fechamos a porta dessa igreja. Ela sempre esteve aberta, como outras demais igrejas também. Porque o evangelho, ele só é um evangelho na prática quando é para os de fora. E é um dever de todos nós.
todos são missionários, todos sem exceção. É por isso que Spurgeon vai dizer outra frase mais impactante ainda. Ele diz assim: ou nós somos missionários, ou nós somos impostores. Meu irmão, você é missionário na sua escola, na sua faculdade, você é missionário no seu trabalho, você tem o dever de apresentar Jesus, e não de forma impositiva, não, deixa que Jesus faça a obra. A sua vida tem que cantar a Jesus, o seu rosto tem que ter alegria. Como eu sempre falo, um crente cheio de Espírito Santo, uma das certezas dele é que ele é alegre, é contente. Isso é uma marca de um crente cheio de Espírito Santo. Então as pessoas vão ver Jesus em você, a sua vida vai cantar a Jesus. Em terceiro ponto, nós esquecemos para onde nós vamos. E quer saber? Tudo vai acabar em festa, tudo vai acabar com churrasco. A Bíblia diz em Isaías que no céu haverá carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Não vejo a hora de ir para lá. Glória a Deus. Por isso que eu digo, Deus ama churrasco. Tem aquela canção, aquele hino maravilhoso, Deus é gaúcho. Mas ele ama também quem come sushi, quem gosta do sushi salada. Mas meus irmãos, nós nos esquecemos para onde nós vamos. Quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Toda vez que eu vou fazer um velório, aí faço bastante. Eu lembro que um dia antes da enchente, era quinta-feira, eu fui chamado para fazer um velório de manhã. Quando eu saí do velório de manhã, fui chamado para fazer um velório à tarde. 2 velórios no mesmo dia. A mensagem que eu sempre levo nesses momentos é João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E o lugar para onde eu vou, vós podeis ir também. Jesus é o nosso lugar de descanso. Sabe, meus irmãos, nós estamos nessa terra aqui, despreocupados muitas vezes com o nosso futuro. Sabe por quê? Porque o diabo, o dever dele é lembrar você do seu passado e se preocupar com os próximos dias. Agora Deus, Ele quer que você se preocupe com agora, com hoje e com o seu futuro. Viva um dia de cada vez. O maná descia todos os dias, não tinha que guardar maná para outro dia, não. Deus mandava mantimento todos os dias para o seu povo. Ou seja, Deus está dizendo para nós: não andeis preocupados, ansiosos por coisa alguma. Quem busca o provedor, a provisão é a consequência, sempre vai vir junto. O nosso foco é lembrar para onde você está indo. E eu não posso deixar de falar a verdade nessa noite. Tem 2 caminhos. Nós estamos vivendo um pós-modernismo hoje, né? Uma geração muito doida de igreja, aonde os pastores têm medo de falar sobre o pecado, sobre arrependimento e sobre o inferno. Mas nós falamos sobre isso porque é o evangelho completo. Se eu falar para você que a vida é bela, tudo vai acabar bem, basta você vir para a igreja, você vai ter uma vida maravilhosa, eu estou pregando para você a metade do evangelho. Porque tem um evangelho que diz que você precisa se arrepender, mudar de vida, tomar vergonha na cara, amar sua esposa como deveria, cuidar dos seus filhos, ser honesto, não mentir, não trapacear, mudar radicalmente a sua forma de pensar, e que existe um inferno. E se você continuar vivendo a sua vida de qualquer jeito, esse é o seu destino. Só que tem muita igreja que não fala mais isso. Por quê? Porque não é uma mensagem que as pessoas vão gostar. Não é uma mensagem que vai fazer as pessoas bater palma e vibrar. Não. Mas nós não nos preocupamos com isso aqui nessa igreja. Nós queremos falar a verdade, doa quem doer. A verdade é: você precisa mudar de vida,
se você quer realmente ser bem-sucedido, você precisa mudar o seu caráter, a sua forma de viver, amar a Deus, amar as pessoas como a si próprio. Quando você fizer isso, você vai entender que não há nada melhor do que isso. Existem dois caminhos, o céu e o inferno. Existe uma parábola, Jesus sempre falava por parábolas, e existe uma parábola que eu ouvi há um tempo atrás. No tempo dos faroeste, um jovem cometeu um crime terrível, foi preso. Só que as pessoas da cidade gostavam muito daquele jovem. Então as pessoas começaram a mandar cartas para o governador, dizendo: governador, dá uma chance para esse menino, dá uma chance para ele. De tanto o governador receber cartas da população, ele resolveu dar uma chance para aquele jovem. Então o governador teve uma ideia. Ele foi até o presídio, ele se vestiu de pastor, terno e gravata. Não estou vestido de pastor hoje, antigamente era assim. Se vestiu de pastor, terno e gravata, e ele colocou a carta de liberação daquele jovem dentro da Bíblia. Então aquele governador se vestiu de pastor, chegou até a prisão e disse: jovem, eu tenho algo muito importante para te entregar aqui. Aquele jovem xingou o pastor, que era o governador na verdade, xingou ele, mandou ele longe. O pastor disse: mas eu tenho algo muito importante aqui para você. E ele mais uma vez xingou, e o governador, temendo a sua vida, foi embora. Naquele tempo o crime lhe era pago na forca. E quando aquele jovem estava para ser enforcado, deram a oportunidade para ele falar mais uma vez. E então falou: eu quero dizer para todos, e principalmente para os mais jovens, que hoje eu estou morrendo, não pelo pecado que eu cometi, mas pelo perdão que eu não aceitei. Então as pessoas não vão para o inferno pelos pecados que cometeram, mas pelo perdão que não quiseram aceitar, a graça que não quiseram aceitar de Deus. A graça de Deus está aqui nessa noite para você. Tem pessoas que têm dificuldade de se auto-perdoar, quanto mais receber o perdão de Deus. Mas lembre que se você declarar que você crê em Jesus, quer Ele na sua vida, você se torna filho dEle. E um pai jamais rejeita um filho. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez filho, sempre filho. Meu irmão, existe uma herança para você que é filho. O louvor pode subir já. Existe uma herança para você que é filho. E como que você descobre a herança para a sua vida? Como? Como que você descobre que você tem, qual é a sua herança? Lendo o testamento. O testamento está aqui. Você quer descobrir qual é a sua herança? O que Deus tem para você? Leia o testamento. Aqui tem as bem-aventuranças de Deus para você. Aqui vai dizer que os dias serão difíceis. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está dizendo que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas aqui também tem promessas que nos aguardam para o dia de hoje, para o mês que vem, para a nossa vida nos decorrer dos anos, mas também a maior promessa de todas, que Jesus está voltando. Nós precisamos resgatar essa mensagem nos nossos púlpitos, porque por um período paramos de pregar sobre isso, mas o Jesus que já veio, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, é o mesmo Jesus que vai vir buscar a sua igreja. Uma igreja perfeita, uma igreja imaculada, uma igreja que ama Jesus, uma igreja que está sendo preparada dia após dia, sendo aperfeiçoada por aquele que é perfeito, e eu creio que eu e você fazemos parte dessa igreja. Obrigado, Jesus. Não se esqueça para onde você está indo. E talvez a pergunta que eu faço para você nessa noite é: a sua vida como está hoje?
Qual é o seu destino? Para onde você está indo hoje? Se Jesus hoje viesse até você, para onde você iria? Se hoje chegasse o dia da sua morte, qual seria o seu destino? Eu faço muitos velórios, e é claro e nítido, quando você vai num velório, em que as pessoas estão extremamente arrependidas, por não fazerem o bem que deveriam para a pessoa que morreu. Você vê muito choro de remorso, muita dor. Agora vai num velório de crente para você ver. Eu lembro que no velório do meu avô, de 95 anos, a gente passou a madrugada toda contando piada, dando risada, gargalhadas no velório. As pessoas de outros velórios vinham olhar o que estava acontecendo, e nós dele dar gargalhada, feliz da vida. Vozinho, 95 anos, morreu com Jesus, cheio de Espírito Santo, está tudo certo. É nítido a diferença. Por quê? Porque a morte para um crente significa o início da vida verdadeira. Minha mãe morreu nos meus braços. Meu padrasto morreu nos meus braços. Perdi 14 pessoas em poucos anos. Uma tia minha morreu muito cedo, muito jovem. Tinha uma vida inteira pela frente ainda. Mas eu sempre digo, ela foi curada. Sabe por quê? Porque no céu não tem enfermidade, não tem dor. No céu não tem mais lembranças ruins. No céu ela está curada. No céu é uma vida perfeita, aonde gozaremos com o nosso Deus. É por isso que aquela canção diz: lá verei meu pai, a minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Eu fico imaginando esse dia, meus irmãos, de verdade. Eu fico imaginando quando chegará o nosso dia. Eu quero te trazer a memória nessa noite, quem você é, as promessas de Deus sobre a sua vida, e para onde você está indo nesse momento. Eu sonho com o céu. Eu sonho com o dia em que Jesus vai buscar a sua igreja. Será que você pensa nisso? Sonha com isso? Imagina isso? Anseia por isso? Um dia o noivo vai encontrar a sua noiva, uma noiva que está pronta, perfeita. Se conserte hoje. Peça perdão hoje para quem você precisa pedir perdão. Não vale a pena guardar remorso no coração. Não vale a pena. Pastor, eu vou esperar eu sentir de perdoar. Vou te falar uma coisa para você. Você nunca vai perdoar. Perdão não é sentimento. Perdão é uma ordenança de Cristo, que te liberta. Que te liberta de todo sentimento ruim que você sente. A vontade de não perdoar, ela é liberada quando você faz, mesmo não querendo. É uma ordem. Perdoem para que sejam perdoados. É como termina a oração do Pai Nosso. Ou seja, a oração só é ouvida quando nós praticamos o perdão. É só dessa maneira. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, meu irmão. Obrigado, Jesus. Talvez a palavra para você foi dura nessa noite. Não foi aquilo que você gostaria de ouvir, mas é aquilo que nós precisamos ouvir. Sonhe com a eternidade. Sonhe com a volta de Jesus. Nós não vamos negociar os nossos princípios. Nós não vamos comungar com o sistema, com o mundo. Não. Ah, pastor, se continuar falando contra os pecados terríveis que estão acontecendo, contra o sistema, a igreja pode ser fechada, os pastores podem ser presos. Eu digo, ok, não tem problema, vamos ser presos. A gente abre Lagoinha Prison Break.
E vamos converter todo mundo na cadeia. Aplauda Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu lembro que um dia eu fui orar no hospital por um homem. Ele tinha 40 e poucos anos de idade, câncer na cabeça. Fui eu na UTI orar por ele, e eu falei de Jesus para ele. E aquele dia me marcou muito, Vitor, porque ele me olhou chorando, desesperado, disse: pastor, mas ele fez uma pergunta que acabou comigo. Ele disse: pastor, mas será que Jesus me aceita? Ora, eu olhei assim: meu Deus, cara, meu Deus. Eu falei: meu irmão, meu amigo, Ele já te aceitou. Você é filho de Deus. Ele chorava muito, mas era um choro de confiança no Senhor, de alegria. Sabe, meus irmãos, segunda-feira ele faleceu. Ele morreu para o mundo, mas nasceu para a vida eterna. Segunda-feira ele foi curado. Meu irmão, sonhe com a eternidade. Sonhe com a eternidade, meu irmão. Nós estamos aqui de passagem, esse mundo vai acabar logo. Você pode morrer amanhã. Você tem medo da morte? A Bíblia fala que a morte é o rei dos terrores, mas para o crente, é o início da vida eterna, da alegria. Obrigado, Espírito Santo.